Vamos lá, começar a conversar com o deputado Marcel Van Hatten, né? A gente começa o programa, então, entrevistando o deputado. A gente vai falar de mais um ataque do STF contra a imunidade parlamentar. O deputado está sendo investigado por uma declaração feita na tribuna da Câmara. Ele só ficou sabendo disso depois de ter sido intimado pela Polícia Federal para prestar depoimento. A investigação foi instaurada depois de um discurso do Van Hatten no dia 14 de agosto, no qual ele criticou o delegado Fábio Schor, da Polícia Federal. Todos eles divulgaram a foto de mais um abusador de autoridade da Polícia Federal. Esse aqui, Fábio Álvares Schor, que fez vários relatórios absolutamente fraudulentos contra pessoas inocentes, inclusive contra Felipe Martins. E agora, mais abuso de autoridade, indo atrás de uma adolescente de 16 anos e pedindo, e Moraes aceitando, que é pior, a prisão da sua mãe, caso ela use redes sociais, e acusando todos esses que hoje estão perseguidos de corrupção de menores. Obrigado. Faço só mais um adendo, senhor presidente, eu faço questão aqui de dizer. Depois de eu fazer esse pronunciamento, se algo acontecer comigo, todos aqui já sabem o motivo. Porque atrás de todos os outros foram ao postar essa foto. Está registrado. Essa parte final é profética, né? Quando soube da investigação, o deputado voltou à tribuna para denunciar o caso. Na sexta-feira, não a passada, a anterior, fui surpreendido pelos meus assessores ao dizerem que na caixa de entrada do meu e-mail parlamentar havia uma intimação da Polícia Federal. Primeiro, método completamente heterodoxo, para não dizer ilegal. Uma caixa de entrada acessível aos assessores todos, uma intimação da Polícia Federal, deputada Paula Belmonte, para prestar depoimento sobre algo que eu nem sabia o que poderia ser, porque não havia mais informações. Apenas ainda a oferta de datas pré-estipuladas, deputada Bia Kicis, com alguns horários, sem chance de que eu escolhesse outros horários, porque se não respondesse aos e-mails ou não desse por uma daquelas opções como a minha preferida, seria me resguardado o direito constitucional ao silêncio. Aí eu entendi que estava sendo investigada, mas pelo quê? Constituí advogado. Pedi que fosse solicitado um inquérito. E, senhor presidente, qual não foi a minha surpresa? Ou melhor, de fato, talvez não deveria estar surpreso, ao ver que eu estava, a partir daquele momento, intimado, de uma forma completamente equivocada, é verdade, a prestar esclarecimentos sobre uma investigação que corre contra mim no Supremo Tribunal Federal em virtude de uma fala minha na tribuna da Câmara dos Deputados. Deputado, eu começo perguntando ao senhor, dos seus colegas de Câmara, né, quem se manifestou ao seu favor, quem conseguiu entender a gravidade de algo assim, quem entendeu que isso não é um ataque apenas ao senhor, mas um ataque ao Congresso Nacional e à democracia brasileira? Olha, Lacombe, esse trabalho ainda está sendo feito, tá? Eu preciso dizer que, até o momento, vários colegas parlamentares da oposição já se manifestaram, principalmente da oposição, de forma veemente nas redes sociais ou na tribuna, né? Nós tivemos do Nicolas ao Gustavo Gayer, ao Zuco, que fez uma manifestação também no seu Instagram há pouco, lá do meu estado do Rio Grande do Sul, Sanderson, vários parlamentares do meu estado e do restante do Brasil, mas vinculados à oposição, e no Senado da República também muitos senadores se manifestando contra essa violação da imunidade parlamentar. Eu vou ser injusto até se eu esquecer de algum, porque foram realmente muitos, mas faço especial menção ao senador Rogério Marinho, que é o líder da oposição, e retoma o seu mandato, está licenciado agora na segunda-feira, e que já está trabalhando, inclusive, junto aos demais líderes partidários para uma reação forte do Congresso Nacional. Eu entendo que a reação deveria já ter sido maior, afinal de contas, essa agressão é muito forte,
Mas nós sabemos que há dois problemas nesse momento a serem enfrentados. O primeiro, que nós estamos em pleno período eleitoral, então as disputas do segundo turno acabam distraindo o cenário político. Tem colega que até agora nem está sabendo do que aconteceu, né, porque não está em Brasília, não tem, apesar das redes sociais tratarem do tema, nós sabemos que há informações que levam algum tempo até chegar nos parlamentares, ainda mais aqueles que estão em campanha. E, em segundo lugar, porque tem muito parlamentar hoje no Brasil, infelizmente, que já não dá tanto valor mais à tribuna, porque o serviço parlamentar foi deixado em segundo plano para dar preferência para as emendas parlamentares e outras formas, né, de práticas mais fisiológicas e não aquelas que são da finalidade do parlamento. E depois, claro, tem a turma da esquerda que, infelizmente, não tem compromisso com democracia, com imunidade parlamentar, com nada disso, que pode logo ali também ser vítima disso tudo, mas porque são beneficiados, preferem se omitir. Então, a participação do parlamento nesse momento, ela foi relevante no que diz respeito à oposição. Nunca recebi tanta manifestação de apoio e de solidariedade, né? Mas, obviamente, que ainda precisa avançar, principalmente sobre os atores mais relevantes, líderes partidários, presidente da Câmara, presidente do Senado e assim por diante. Do presidente Arthur Lira, eu ainda não vi uma manifestação pública a respeito desse assunto, eu espero que ele o faça, mas ele, de fato, no momento em que liguei para ele, até registrei isso na tribuna, para falar desse processo aberto contra mim, ou melhor, dessa instauração de inquérito que pode virar um processo contra mim, ele disse imediatamente que isso não poderia acontecer e que a Procuradoria da Câmara estaria à minha disposição para a defesa ou para ajudar na defesa se eu já tivesse constituído advogado para que essa agressão não se consolidasse. Então, tem muito ainda trabalho pela frente, agora esse segundo turno tem mais uma semana, mas também é um processo que pode levar algum tempo e a gente vai ter que ir angariando os apoios necessários para vencê-lo também politicamente, não só juridicamente. Constantino. Pois é, deputado, como o senhor mencionou aí, eu prestei solidariedade imediatamente quando vi, é uma coisa assustadora. E a pergunta que eu vou fazer é a seguinte: bom, na imprensa também a gente vê um relativo silêncio em relação à gravidade disso. Rasgar o artigo 53 da Constituição uma vez mais. E acho que muita gente aprendeu a lição lá com a história do Daniel Silveira. A Câmara, né, fez um papelão ali. Então deveria estar mais unida em defender a sua garantia constitucional. Na imprensa, muita gente também em silêncio. Faço aqui a ressalva, a exceção honrosa do Guzzo, né, que escreveu um texto muito duro. O STF está demolindo a ordem democrática. O deputado Van Hatten, como seus 512 colegas da Câmara, não pode ser chamado à Polícia Federal. Ainda mais, né, para um depoimento, para um inquérito em relação ao que foi dito na tribuna. Esse deputado Fábio Schor, todo mundo conhece, foi o que tomou meu depoimento também. A minha oitiva foi ele que comandou, né? E eu já revelei aqui a colar, porque anda sob segredo de justiça, o quão patética e constrangedora foi o inquérito, né? A pergunta que ele fazia para mim, né? A natureza das perguntas. Um negócio realmente ridículo. Foi também o incumbido de ir atrás daqueles grandes empresários de um grupo de WhatsApp que eu fazia parte, e um deles por ter mandado um joinha. Então, é essa mesma figura cujo nome se repete, e todo mundo sabe que o Alexandre de Moraes tinha ali uma certa influência sobre ele, né? Aí a pergunta que eu vou te fazer é exatamente essa. Não foi o Alexandre de Moraes. E muita gente automaticamente já falou, lá vem o Xande de novo, pô, quem vai parar o Xande? Eu quero trazer à luz isso, porque talvez mostre a gravidade da situação. A porteira já foi tão escancarada que outros com o mesmo mindset, a mesma mentalidade totalitária, né, tucanopetista, estão se sentindo à vontade, já que não tem nenhuma punição, não tem impeachment, o Alexandre de Moraes, com tudo que já fez, continua blindado, por que não começarem outros a fazer, né? Então, dessa vez, foi o Flávio Dino, o comunista da corte, né? Assim, inclusive, dito pelo próprio Lula, que com muito orgulho colocou o comunista lá dentro. Então, isso aumenta talvez a gravidade, mostra que o Alexandre de Moraes não é um problema isolado, que ele não age sozinho. No mais, o senhor é do Partido Novo, não é um bolsonarista, ninguém pode colocar esse rótulo no senhor, inclusive muitos bolsonaristas vivem criticando sua postura, muitas vezes, por ser liberal, por ser independente, por fazer críticas,
pontuais ao Bolsonaro. Então, o resumo da ópera não é Alexandre de Moraes indo atrás de mais um bolsonarista. É o Flávio Dino indo atrás de um liberal. Então, onde é que isso vai parar, deputado? Qual é a gravidade disso, uma vez que, de novo, amanhã qualquer outro ministro da Corte pode ir atrás de qualquer outro parlamentar, ignorando a proteção do artigo 53 e tentando, de alguma forma, intimidar, calar, porque esse é o objetivo, sem dúvida. Excelente, Constantino, e você abordou 2 pontos sim, fundamentais nessa discussão, Toro. E o primeiro é sobre a denúncia que eu fiz. Na verdade, o que eu fiz na tribuna foi exercer o meu mandato parlamentar e denunciar um delegado da Polícia Federal, porque eu entendo, e assim eu falei na tribuna da Câmara dos Deputados, que ele está extrapolando das suas funções e abusando de autoridade, e como deputado federal eu tenho todo o direito, aliás, eu tenho o dever de fazer essa denúncia. Por isso que se dá imunidade parlamentar. E no lugar de investigarem a denúncia que eu fiz, em vez de a Polícia Federal avaliar o que eu levei à tribuna e tentar entender se realmente era dessa forma, o chefe de gabinete do diretor-geral da Polícia Federal foi quem fez a notícia de fato contra mim. E depois de um trâmite interno que acabou contando com a participação de 9 delegados da Polícia Federal e 5 agentes, esse policial, Fábio Alvarez Shore, anuiu, ou seja, concordou em representar contra mim. Então, quer dizer, em vez de investigarem que eu estava denunciando, quem fez o discurso, quem fez a denúncia, passa a ser o investigador. Então é muito importante essa tua observação inicial, porque Fábio Alvarez Shore, na verdade, está fazendo ao longo de todos esses anos em que está servindo ao ditador, ao Alexandre de Moraes, está fazendo esse trabalho sujo, inclusive com esses relatórios mal ajambrados, para dizer o mínimo, como o do Felipe Martins, que manteve ele preso durante 6 meses. Foi por conta desse relatório do Fábio Alvarez Shore que o Felipe Martins ficou preso 6 meses. Se tiver um motivo para ele ficar preso 6 meses, foi esse. E, aliás, vai ter problema ainda com os Estados Unidos, porque esse assunto não está elucidado, não está esclarecido. Como é que Felipe Martins teve a sua entrada nos Estados Unidos fraudada por autoridades americanas do CBP de Orlando? Esse é um outro capítulo que ainda vai ter de ser esclarecido, e a eventual participação de agentes nacionais nisso acaba mostrando que, se confirmada for, né, uma participação de agentes ou de delegados, ou quem quer que seja, né, vinculado à Polícia Federal ou à investigação com esse tipo de crime em outro país, a situação vai piorar ainda mais. Então, esse é um ponto, né? O outro ponto foi o que você trouxe sobre a participação do Flávio Dino. De fato, não foi Alexandre de Moraes o relator, não é ele o relator desse inquérito agora que foi aberto contra mim. É Flávio Dino, que já tem dado manifestações há algum tempo dizendo que a imunidade parlamentar ela é relativa e que os parlamentares poderiam responder eventualmente por crimes contra a honra, como é o caso desse inquérito, pois estão me acusando de ter feito um crime contra a honra do policial. Mais um parênteses aqui que é importante. Eu jamais ataquei pessoalmente esse policial. Eu falei da atuação profissional dele. Então, ainda que como cidadão eu dissesse isso, não se enquadraria como crime contra a honra desse policial. Nem muito menos como denunciação caluniosa, que é outro dos tipos penais que o Flávio Dino agora está tentando me enquadrar. Então, é importante mostrar, sim, que essa mentalidade autoritária, totalitária, só podia vir mesmo de alguém que é comunista, porque o Lula disse que finalmente temos um comunista no Supremo Tribunal Federal. Porque no comunismo não se admitem mesmo outras opiniões. Qualquer país comunista, Coreia do Norte, Cuba, China, né, ex-União Soviética, não permitem outros partidos a não ser o partido do governo, o Partido Comunista. Qualquer outro partido é retirado do campo político. Não existe mais democracia. E é isso que Flávio Dino quer. E também é importante lembrar, Constantino, que Flávio Dino disse a respeito de um colega parlamentar meu, Zé Nelto, que chamou Gustavo Gayer de nazista, chamou Gustavo Gayer de fascista. Quando perguntado sobre essas ofensas feitas ao deputado Gustavo Gayer por este chamado Zé Nelto,
o Gabaldini disse que não tinha problema, que chamar de nazista e de fascista era de jogo político, que são correntes políticas ideológicas e, portanto, pode ser chamado. Agora, eu dizer que um policial federal, um abusador de autoridade, na tribuna da Câmara dos Deputados, isso já pode ser crime contra a honra. Por favor, né? Luiz, seu comentário e sua pergunta para o deputado Marcel Van Hatten. Boa noite, Marcel Van Hatten. Em primeiro lugar, queria mais uma vez parabenizá-lo pelo excelente trabalho que tem feito, pela nossa liberdade. Eu tenho acompanhado bem de perto essa luta, essa briga dos nossos parlamentares e realmente é muito difícil, né? A pergunta que eu queria fazer é em relação a essa normalização dessa situação, porque todo mundo está vendo que é um absurdo, todo mundo está vendo que liberdades estão sendo tiradas, a gente está vendo que a Constituição está sendo desobedecida dia após dia, né? As leis estão sendo criadas ao sabor da vontade de alguns dos togados, né? Não tem nada a ver com lei, não tem nada a ver com a Constituição, eles estão, né, invadindo, inclusive, as atribuições do Congresso. Então, o que nós temos visto é um Congresso que está sendo cada vez mais enfraquecido, tendo a sua força minada. Quando não minada, a gente vê alguns parlamentares sendo praticamente comprados, porque é isso que acontece com as emendas PIX, né? Até uma observação que eu acho que é bem perspicaz. Alguém disse um dia que o Lula ele não consegue governar sem comprar o Congresso. Antes era um mensalão e agora nós estamos vendo isso, né? Agora é a primeira vez em que o Lula está governando com uma oposição de verdade, uma oposição forte, uma oposição numerosa, né? Com parlamentares envolvidos, engajados, né? E ele governa agora com as emendas PIX, né? Ele praticamente compra uma parte do Congresso. Então, quais as perspectivas que você vê, que o senhor vê, do futuro dessa luta pela liberdade, da libertação do Brasil, tendo, por um lado, uma parte do Congresso comprada. Por outro lado, outra parte do Congresso concordando, né, o pessoal de esquerda, concordando não só com os abusos do judiciário, mas também concordando com a perda do próprio poder. A gente vê o Lindbergh Farias, né, reclamando naquela reunião da CCJ sobre a perda de poderes do STF, que o STF não iria aceitar isso. Quer dizer, é estranho ver um parlamentar contra, né, o equilíbrio dos poderes, né, e a volta da relevância do Congresso. Então, como é que lutar por isso e quais as perspectivas que o senhor vê? Se o senhor tem algum tipo de otimismo, alguma esperança, sendo que dentro do próprio Congresso há um grupo que já está comprado, há um outro grupo que concorda com o abuso de autoridade, concorda com a perseguição aos colegas parlamentares, parece não enxergar que esse tipo de perseguição vai chegar até eles em um momento ou outro. Como é que o senhor lida com isso, com essa normalização? Um lado político do Brasil, inclusive o lado mais numeroso, ele está sendo perseguido, ele está sendo calado, censurado, enquanto os seus próprios colegas, muitos se calam e até ajudam a sabotar o próprio Congresso. Há alguma esperança ao ver esse cenário terrível, né, que não é só o executivo e o judiciário que estão minando a democracia no Brasil, mas também os próprios colegas do legislativo, isso sem falar nem no Pacheco, né, no presidente do Senado, que também engaveta tudo e não mexe nada, nem um dedo. Como é que o senhor vê isso? Quais as perspectivas que o senhor vê para a gente ultrapassar essa fase terrível? Luiz, bom, primeiro, satisfação estar falando contigo, parabéns aí, teu trabalho tem repercutido muito. E é muito importante também para ajudar a chegar nas pessoas de uma forma diferente, né? Porque a gente cada um tenta da sua forma, e acho importante a gente
estourar a bolha, né? Isso é uma das coisas fundamentais para melhorar a cultura política do cidadão. Nós temos ainda e não é só na questão do legislativo, nós temos uma cultura muito autoritária e muito de curto prazo no Brasil. Nós não temos tanto essa cultura democrática de base, como a gente vê em tantos outros países, como nos Estados Unidos mesmo, né, onde estão o Constantino, o Macomb, né, onde, enfim, existe muito mais aquela cultura da associação de bairro, dos conselhos municipais, assim por diante. Então, nós estamos muito acostumados como povo, né, a seguir ordens, e isso é muito ruim, porque a Constituição ou a lei, qualquer uma das duas, mas principalmente a Constituição, ela justamente existe para que o governo seja de leis e não de homens, né? Seja daquilo que está escrito depois de uma convenção de indivíduos, né, que decidem, até aqui você pode ir, a partir daqui virou crime, virou um excesso, né? E aí eu volto à observação que o Constantino fez, que você complementou, sobre o fato de que o artigo 53 já vem sendo abusado há muito tempo. Isso é verdade. Eu defendo a liberdade irrestrita do parlamentar. Ele precisa ter imunidade para falar não só na tribuna ou só dentro do Congresso, mas em qualquer lugar, nas redes sociais, onde quiser, até porque o parlamentar, ele não trabalha só em Brasília, ele representa uma população, por exemplo, no seu estado ou em município e região. Agora, a liberdade, dizia Hayek, né, ela não se perde uma vez, ela vai sendo perdida assim como se fatia um salame, né, pouco a pouco. E agora, nesse caso que me atinge, chegou-se no fim da linha, eu diria. Esse é o último ponto da liberdade e imunidade parlamentar. Se passar desta linha, né, dentro da Câmara, usando a tribuna parlamentar, um juiz entende que eu não tenho imunidade para fazer a denúncia que eu quiser, aí é o fim da linha da democracia, da Constituição. Não tem outra coisa mais que eles possam fazer contra os parlamentares sob o ponto de vista do fechamento mesmo efetivo do Congresso Nacional. É muito grave isso, é muito grave. E, de novo, eu não estou diminuindo a importância das agressões anteriores. É um absurdo nós continuarmos tendo um Daniel Silveira preso por palavras ditas num vídeo, por um processo absolutamente errado, kafkiano, ilegal, inconstitucional. É um absurdo. Nós vemos o Nicolas Ferreira agora sofrendo uma investigação também, porque ele falou nos Estados Unidos, chamou o Lula de ladrão num evento da ONU, também em missão oficial, ou seja, protegido sob o manto da imunidade parlamentar, e mesmo que não estivesse em missão oficial, na minha opinião, ele poderia dizer. Agora, quando chega ao ponto de na tribuna o deputado não está mais protegido, acabou. Por que existe tribuna? Para que nós elegemos deputados para Brasília? É só para fazer negociata? É só para fazer esse tipo, que aliás eu jamais vou entrar em negociata, mas é o que infelizmente muitos fazem, para dar apoio para o governo? E aí entra essa discussão toda que você está fazendo, né, sobre como a gente fica com isso no parlamento. É difícil. Nós temos que todos os dias combater não só os abusos de autoridade de fora, né, aquilo que vem tanto do Poder Executivo como do Poder Judiciário, como nós temos que também nos indispor com os colegas que não estão atuando de acordo com o que estabelece a própria Constituição e as leis, preferem estar em cuidar das suas próprias vidas, fazer seus próprios negócios e não atender aos anseios mesmo da população. É uma discussão muito longa que se pode fazer a respeito desse tema, mas eu diria que o mais importante de tudo, no fim do dia, é ter uma pressão popular forte. E aí que o programa 4 são fundamentais, essa discussão pública que você faz nas suas redes, que o Constantino faz, que o Lacombe faz, nós não podemos parar de falar, porque à medida que nós vamos falando, ainda que no curto prazo às vezes seja difícil mudar as coisas, vai se criando uma consciência coletiva de que isso que está acontecendo em Brasília é errado, e a pressão vai se avolumando até chegar o momento, principalmente próximo à eleição, que deputados e senadores, buscando a sua reeleição, mesmo aqueles que fazem política da forma errada, pensem o seguinte: se eu não mudar a minha forma de agir, eu não vou mais poder ser eleito, e quero continuar agarrado ao mandato, e eu preciso obedecer o que o povo quer. Então, não adianta, nós precisamos continuar na batalha cultural. E aí eu lembro do professor Olavo de Carvalho, lá atrás, ele sempre dizia, né, que não há nada na política, ele se baseava, na verdade, num filósofo alemão, que não há nada na política que não tenha acontecido na cultura de um país primeiro. Então nós temos que continuar batendo nessa tecla, falando as nossas ideias, até mudar essa mentalidade mais autoritária que nós temos no país e essa visão de caso, para que a gente possa viver numa nação realmente mais livre e mais democrática.
Olá a todos. Quero destacar a incrível resistência do canal Endireitei no YouTube, que tem enfrentado de maneira firme e determinada os boicotes recentes da plataforma. A necessidade de apoiadores e colaboradores neste momento torna-se crucial para manter viva a liberdade de expressão e o debate saudável. A contribuição de cada um de vocês é fundamental para que vozes diversas continuem sendo ouvidas e para que a pluralidade de ideias seja preservada. Juntos, podemos fortalecer e defender a importante missão deste canal. É hora de unirmos forças e demonstrarmos que a liberdade de expressão é um direito inegociável. Somos muitos e, com um pouco da colaboração de cada um, conseguiremos dar conta de continuar trazendo as informações que a velha mídia omite. Juntos somos mais fortes.